Então, pessoal, vamos falar um pouco aí de processo e procedimento. O processo, né, ele é um conjunto de atos concatenados aí, né, para se chegar ali a um fim, a uma consecução de um fim. Então, processo é aqueles atos ali que estão interligados. O procedimento é uma sucessão de atos, né, que são realizados aí de acordo com a legislação. No Código de Processo Penal, a partir do artigo 394, a gente vai ouvir aí falar do procedimento comum. Esse procedimento ele vai ser comum ordinário ou sumário e, segundo o CPP, sumaríssimo. Né? Há ainda procedimentos especiais que alguns estão aí dentro do código, como é o caso do Tribunal do Júri, tá? Agora existem aí outros procedimentos previstos em legislação esparsa, que no caso seria aí crimes de competência dos tribunais, tratados aí na Lei 8.038 de 90, crimes eleitorais, crimes militares e assim por diante, né? A regra do código é aplicar o procedimento comum. Aplicar o procedimento comum, salvo em disposição em contrário do CPP. Existem aí também as leis especiais, tá? E existe aí a aplicação do artigo 395 a 398 a todos os procedimentos em primeiro grau. Então, mesmo que não estejam regulados no CPP, as hipóteses aí de absolvição sumária, a previsão da resposta à acusação, né, dessa defesa preliminar, a possibilidade de absolvição sumária, as causas de rejeição de denúncia, elas são afetas aos procedimentos de primeiro grau, independente de estarem ou não previstos no código, tá? Subsidiariamente, né, a gente pode aplicar o procedimento especial, sumário e sumaríssimo, tá? Os procedimentos do ordinário, tá bom? Isso daí são previsões do artigo 394 e recomendo que vocês releiam. Vamos falar um pouquinho então de cada um desses procedimentos. Procedimento comum. O ordinário está previsto no Código do artigo 394 ao 405. O sumário está previsto no artigo 531 a 536. E o sumaríssimo está previsto na Lei 9.099. Bem, o que vai determinar aí se o procedimento vai ser comum, ordinário, sumário, vai ser a pena privativa de liberdade, tá? A multa, nesse caso, não influencia em nada. O que vai ditar aí a regra é a pena privativa de liberdade. Quando a pena é igual ou maior do que 4 anos, eu vou aplicar o procedimento sumário. Quando a pena é menor do que 4 anos, a privativa de liberdade, eu posso aplicar o procedimento sumário, né? E vou aplicar o sumaríssimo aos crimes de menor potencial ofensivo, né? Que são aí crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos e também as contravenções penais. Dentro do procedimento ordinário, posso ter aí o roubo, a extorsão mediante sequestro, a apropriação indébita, né? O furto também. Agora, já dentro do procedimento sumário, pode ser aí o dano qualificado, tá? A supressão de alteração de marca de animal, a extorsão indireta, tá bom? Do artigo 160 do Código Penal. Então, o que vai determinar se eu aplico o procedimento comum, ordinário ou sumário vai ser a pena privativa de liberdade. Se maior, igual ou maior a 4 anos, procedimento ordinário. Menos de 4 anos, procedimento sumário. E se eu estiver falando dos crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos e de contravenções penais, então seria o procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099.
A resposta à acusação no procedimento comum, ordinário ou sumário vai ser em 10 dias, né? No sumaríssimo, essa resposta à acusação ela se dá via de regra em audiência, até por conta do princípio da oralidade que rege os juizados. O procedimento comum ordinário, ele tem uma audiência de instrução e julgamento aí em um prazo de até 60 dias, tá? Já se o procedimento for comum ordinário, sumário, esse prazo vai ser então aí para encerramento da audiência de instrução e julgamento 30 dias. E no caso do juizado especial, eu tenho aí a concentração dos atos processuais. Então, eu tenho previsto uma audiência preliminar, que vai servir ali para verificar a possibilidade de composição civil ou transação penal. Em seguida, eu parto para a audiência de instrução e julgamento, sendo a resposta à acusação, nesse caso, promovida oralmente. O número de testemunhas, né? E aí, nesse rol, a gente não inclui a testemunha a testemunha referida, né? Ou seja, aquela que é citada por alguém em seu interrogatório, e a testemunha não compromissada, tá? Então, via de regra, no procedimento comum ordinário, eu tenho um máximo de 8 testemunhas, mas eu não incluo as testemunhas não compromissadas e não incluo também as testemunhas que foram referidas, ou seja, aquela que surge durante o depoimento de alguma outra testemunha. Agora, já no procedimento sumário, comum sumário, eu vou ter aí um máximo de 5 testemunhas. Então, quais as diferenças entre procedimento comum, ordinário e sumário? Primeiro, pena máxima. No comum ordinário são igual ou maior do que 4 anos. No sumário, menor do que 4 anos. A audiência de instrução e julgamento do procedimento ordinário se encerra em até 60 dias e no sumário, 30 dias. O número de testemunhas no comum ordinário é 8 e no comum sumário é 5, tá? A lei do juizado especial não traz um número máximo de testemunhas que podem ser ouvidos, tá? Lembrando que no rol das audiências, no rol das testemunhas, não se inclui as testemunhas não compromissadas e nem as testemunhas que são referidas, tá? As alegações finais, em regra, as alegações finais acontecem em audiência, tá? Elas acontecem em audiência. No comum ordinário, é previsto a fase do artigo 402, ou seja, após a instrução do processo, a averiguação da necessidade ainda de diligências complementares pela defesa ou acusação. Via de regra, né, as partes não costumam solicitar diligências. Nesse caso, a alegação final ela é oral, salvo se houver uma complexidade maior na causa ou se, obviamente, né, o número de réus ali reclamar que as alegações sejam feitas por memoriais. A regra é que cada uma das partes fale 20 minutos, prorrogável esse prazo por mais 10, tá? E nesse caso, a sentença vai ser proferida aí em audiência, né? Agora, se por acaso for preciso alguma diligência, né? Ou tiver uma grande complexidade, são 10 dias aí, as alegações finais poderão ser feitas aí num prazo sucessivo de 5 dias, que geralmente é o prazo dado, tá? O procedimento sumaríssimo, ele, em regra, ele se rege pelo princípio da concentração dos atos processuais, tá bom? Então, essa audiência de instrução e julgamento, ela vai trabalhar o que, gente? Oitiva das testemunhas de acusação, de defesa, tá? Vai trabalhar os esclarecimentos pelo perito, se houver um requerimento prévio das partes, vai trabalhar as acreações, vai promover o interrogatório, as provas produzidas em audiência, né? Elas vão ser produzidas, então, ali, tá? Durante a audiência,
é possível a realização por videoconferência, tá bom? E o artigo 402 é essa previsão legal aí, então, da possibilidade aí de, após a instrução, ainda serem realizadas audiências complementares. A resposta à acusação, ela é a primeira peça de defesa do réu, ela é uma peça obrigatória, a sua ausência vai gerar uma nulidade absoluta, tá bom? O defensor, no caso, se ele abandonar o processo, né, ele se sujeita inclusive à multa. A resposta à acusação, ela tem um prazo de 10 dias, e aí o procedimento comum, ordinário e sumário é bem semelhante, tá? O prazo é o mesmo. Esse prazo de 10 dias não é da juntada do mandado, é da efetiva citação. Então, se o réu foi citado hoje, o prazo dele começará no primeiro dia útil subsequente, independentemente da juntada desse mandado aos autos. Então, preste atenção que no processo penal a juntada da citação é diferente do processo civil, né? O advogado poderá, então, trazer toda a matéria de defesa, poderá arguir as preliminares, poderá falar sobre algum incidente. No caso, esses incidentes poderão ser tratados, vão ser tratados aí em autos apartados. Ele pode alegar tudo o que interessa para o réu, toda a matéria de defesa para o réu, pode apresentar documentos, rol de testemunhas, tá? Pode trazer causas de rejeição da denúncia ou de até mesmo alegar inépcia, ilegitimidade, tudo isso ele pode, tá? Mas tem que ter cuidado para não perder esse efeito surpresa. Então, isso aí é um dever da defesa, né? Uma resposta preliminares com documentos, né? Via de regra, ela é mandada com vista ao MP em 5 dias, em analogia ao artigo 409, que prevê essa vista aí ao Ministério Público, depois da resposta à acusação aí com documentos, por conta do procedimento do júri, tá? Mas por analogia ao artigo 409 é possível. Essa fase preliminar, então, ela vai ter um encerramento, obviamente, né? O juiz, após receber a resposta à acusação com documentos, argumentos e dar vista ao Ministério Público, ele então vai decidir conforme o artigo 399, opção que ele pode não só absolver sumariamente o réu, como também prosseguir para a audiência de instrução, né? Então, a denúncia ela vai ser recebida, de fato, naquela fase que precede ao artigo 396. O juiz recebe a denúncia e cita o réu. O artigo 399, apesar de falar em recebimento da denúncia, mas na verdade o que o juízo faz é uma avaliação se cabe ou não a absolvição sumária. E aí, se ele não entender pela absolvição sumária, obviamente ele fará aí a audiência de instrução e julgamento, tá? Passada, então, essa audiência de instrução e julgamento, onde ele vai poder verificar todas as ocorrências ali, ouvir testemunhas de acusação, defesa, interrogar o réu, ouvir perito, verificar se há possibilidade ainda de mais alguma diligência. O processo segue as alegações finais, que via de regra são feitas em audiência, tá? Mas podem, a depender da situação, ser prorrogadas aí com prazo de 5 dias para o Ministério Público e, consequentemente, para a defesa. Esses memoriais, eles são escritos, o prazo é 5 dias, né? A defesa deve sempre buscar garantir, então, aí o direito de defesa do seu réu, do seu cliente, tá? Então, essas são as principais diferenças entre procedimento comum, ordinário e sumário. A gente volta, então, falando rapidamente de juizado especial.